Eu vou pedir 5 minutos para Deus. Mateus 28:19. A palavra de Deus diz assim: Ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesses 5 minutos que nós pedimos para Deus, eu queria te mostrar com passagem clara e com português fiel a passagem que ensina o verdadeiro batismo. Jesus, quando ensinou o batismo, ele enfatizou dizendo: fazeis discípulos de todas as nações. Então nós devemos ensinar. Batismo não é feito porque a pessoa simplesmente deseja ser batizado. Ela tem que ser ensinada, tem que ser discipulada, tem que aprender o seu real significado. Como disse João Batista, apresentar frutos dignos de arrependimento. E depois de apresentar esses frutos dignos de arrependimento, o batismo deve ser invocado em nome. Jesus disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, Jesus não citou qual seria o nome, mas ele citou a função de quem possui o nome. No caso, o nome do Pai. Então você procura pelas Escrituras Sagradas e logo você vai encontrar em Hebreus, onde diz que Jesus herdou o mais excelente nome. Então, sendo que o nome de Jesus está sobre todos os nomes, inclusive, se ele tivesse uma pessoa separada que ele chama de Pai, o nome dele está sobre o nome do Pai. Isso a palavra de Deus é clara em dizer no livro de Filipenses, onde diz que o nome de Jesus está sobre todos os nomes, ao qual todos nos céus e na terra hão de dobrar os joelhos. O nome do Filho não precisa nem tomar muito tempo, pois a própria palavra diz que o menino nascido, aonde falou com José, diz que esse menino receberá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E logo o nome Espírito Santo, o nome do Espírito Santo, fica claro e evidente de quando Jesus narra a vinda do Espírito Santo, no capítulo 14 ao capítulo 16 de João, Jesus deixa claro de que o Espírito Santo virá em seu nome. Então, vendo que o nome focado é somente o nome de Jesus, e vendo que quando Jesus deu a ordem, ele falou o nome no singular, dizendo para batizar em nome singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, então, o ensinamento provocaria o arrependimento e o arrependimento, o batismo em nome. E aí você concorda essa escritura levando para o primeiro batismo da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, aonde a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, então nota bem, se Pedro errou, ele errou guiado pelo Espírito Santo. Mas Pedro não errou, Pedro obedeceu a ordem de Deus e disse-lhe em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o cumprimento de Mateus 28,19 é ser batizado em nome do Senhor Jesus. Se por acaso você, meu amigo, não é batizado em nome de Jesus, mas foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, infelizmente você recebeu um batismo católico. E agora eu convido você a ser batizado conforme a Bíblia Sagrada ensina, para verdadeiramente ter os seus pecados perdoados. Arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo. 5 minutos para Deus.